Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei que poderá definir o marco legal das startups no Brasil. Eu recebo agora Felipe Matos, presidente da Associação Brasileira de Startups. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Marcelo. Um prazer participar. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar a associação que está completando 10 anos, agora no mês de março, 10 anos de atividade, uma jovem e atuante associação. Eu faço aqui a minha homenagem em nome da TV Senado e desejando vida longa a essa associação. Muito obrigado. Bom, então, como a ideia do Cidadania é sempre a gente fazer essa vinculação, né? Fazer esse contato da sociedade civil com o processo legislativo, com o que está acontecendo no campo político aqui, no caso do Senado Federal. Primeiro eu te pergunto, como é que está hoje, como é que a associação, como é que vocês veem hoje o ambiente de negócios, o ambiente para o ecossistema das startups no Brasil? Como é que está para o lado do empreendedor e para o lado daquelas pessoas que querem investir nesse tipo de empreendimento? Perfeito. Bom, a gente vem vendo o ecossistema de startups crescendo bastante no Brasil nos últimos anos, né? O volume de startups vem crescendo, cresceu mais de 40% ao ano nos últimos 2 anos que a gente vem acompanhado, de 2018 para 2019, de 2019 para 2020. A gente tem tido também um crescimento importante no volume de investimentos nesse setor, né? O Brasil começou a produzir, a partir de 2018, as chamadas startups unicórnios, né? Que são aquelas que chegam a valor acima de $1 bilhão, que era só um sonho de quem começava a trabalhar nesse ecossistema alguns anos atrás, e a gente já tem quase 2 dezenas delas, de 2018 para cá, em 2 anos, começaram a surgir. Então, esse é um setor que vem crescendo muito, junto com o próprio desenvolvimento da área de tecnologia. Por outro lado, quando a gente olha para o potencial do Brasil para produzir novas empresas inovadoras de tecnologia, a gente enfrenta muitos desafios e muitos gargalos, especialmente na comparação com outros países, e a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de tecnologia, não temos tantas fronteiras, né? As startups com soluções de fora do Brasil conseguem chegar aqui muito facilmente, assim como a gente potencialmente poderia criar soluções para serem usadas pelo mundo inteiro. E no processo de investimento, especialmente nas fases iniciais, é onde a gente tem mais dificuldade no país. Então, uma startup, para começar, ela geralmente busca investimento para a construção da sua solução, para a sua validação e para o seu crescimento, né? Ela, por definição, é uma empresa de alto risco. A maioria das startups não dá certo, justamente porque propõem inovações e muitas vezes elas não dão certo, o risco é alto, mas o retorno potencial também é muito alto. Aquelas que dão certo têm um crescimento muito acelerado, né? Tem o que a gente chama de alta escalabilidade, o que significa que para manter esse ritmo de crescimento acelerado, ela geralmente lança a mão do investimento para crescer o mais rápido que pode crescer, e é isso que alimenta essa indústria. Em cada fase, a gente tem investidores específicos. E o principal desafio no Brasil é na fase inicial, onde a gente conta principalmente com a figura do investidor anjo. E no caso do projeto de lei que está tramitando, traz como princípios e diretrizes justamente tornar o ambiente mais favorável para as startups, para aquelas que estão, principalmente para as que estão começando, modernização, desburocratização, são vários aspectos aí que são colocados como diretrizes no projeto de lei. A participação dos representantes aí das startups, da associação, Grupo Dínamo, Anjos do Brasil, tem acontecido desde o começo, na própria redação do texto. Como é que você vê hoje já o projeto avançado? O projeto começou na Câmara, foi aprovado pelo Senado recentemente com algumas modificações, voltou para a Câmara dos Deputados e agora pode ser que esteja já numa fase final. A participação em audiências públicas e durante todo esse processo, desde a elaboração da lei, você sente que houve um resultado efetivo? Como vocês avaliam o acolhimento
por parte do Poder Legislativo das propostas, das demandas e das sugestões que foram feitas por vocês que fazem o setor. Perfeito. Esse é um processo de construção que a gente vem participando nos últimos 5 anos, eu diria. A criação da própria necessidade de um marco legal que pudesse modificar muitos elementos da legislação, aspectos trabalhistas, tributários, societários, de compras públicas, de investimento, entre outros. Foi feito um processo de consulta pública de iniciativa do Executivo, que ouviu diversas associações para a construção de uma primeira versão do texto, e depois na Câmara a gente continuou acompanhando. O relator do projeto na Câmara, o deputado Vinícius Poit, também ouviu bastante o setor, e apesar de que no final ali na Câmara a tramitação efetivamente foi muito rápida, então quando o projeto foi para a pauta, a gente teve pouco tempo para dialogar com os outros deputados para trazer alguns consensos sobre questões. Da mesma forma no Senado, foi bastante rápido. E embora a gente tenha tido bastante participação no processo, e que o marco legal seja assim, um avanço para o setor em vários aspectos, ele acabou saindo até esse momento como um texto que ficou muito aquém do que a gente buscava, né, e do que a gente entende que são as necessidades reais aqui do ecossistema. Então, as questões principalmente tributárias, ao não serem endereçadas, tornam, inclusive, alguns pontos inócuos, e questões muito importantes trabalhistas, que são em relação às stock options, as opções de ação para funcionários e colaboradores das startups, acabaram vindo da Câmara com um texto negativo, na nossa opinião, que ao invés de melhorar, piorava a situação que a gente tinha, e que acabou sendo suprimido no texto que saiu do Senado. Então, a gente brigava para que houvesse um avanço e a gente continuou como está. E o texto ainda está em tramitação, vale lembrar isso, principalmente para quem está assistindo essa entrevista. É tempo ainda de fazer articulação, de fazer, né, formar os grupos de pressão, formar os grupos para dialogarem ainda dentro do Poder Legislativo para que se modifique os pontos, claro, que o setor entende que são importantes. Eu vou voltar nesses pontos que você tocou agora, especialmente na questão dos stock options. O Grupo Dínamo redigiu uma carta, está aberta no site do grupo, na internet. O Grupo Dínamo é uma das associações que tem trabalhado nessa articulação política junto aí ao poder público, especialmente na pessoa do Rodrigo Afonso, o Kiko, e ele coloca 4 pontos, e o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui é justamente esse das stock options, que são essas possibilidades de compra de ação. Eu queria 2 coisas, que você explicasse para as pessoas o que é o Stock Options e o que é que está sendo pedido. Há uma questão aí de tributação que envolve legislação trabalhista e essa liberdade contratual. Eu vou lembrar que nas diretrizes do projeto de lei, a liberdade contratual é um dos princípios defendidos pela lei. E daí isso completa a pergunta. Explica para a gente a questão das stock options e qual é a questão que está em jogo aí, qual é a demanda do setor. Perfeito, vamos lá. Inclusive, eu participo da Associação Dínamo como associado desde a fundação, junto com o Kiko, e estamos juntos na Associação Brasileira de Startups em defesa desses 4 pontos, junto com mais de 40 entidades do ecossistema. Então, vamos falar das stock options. A stock option, ou a opção de ação, é basicamente um mecanismo que a startup tem para oferecer para um funcionário ou para um colaborador a possibilidade de comprar ações da startup com desconto, com um preço muito mais baixo do que seria o preço de mercado, com uma maneira de atrair talentos e de recompensar, né, esses talentos ao longo do caminho da startup. E é um instrumento muito importante, porque a startup está numa fase inicial, onde ela dificilmente tem caixa e capacidade de cobrir salários de grandes empresas, e as startups precisam de pessoal qualificado na área de tecnologia, enfim. Então é muito comum ela oferecer ações para esses colaboradores, para que eles ingressem na startup.
Qual o problema que a gente tem hoje? A Stock Option é uma figura que é usada por startups e também por muitas empresas de capital aberto, SAs, e existe hoje uma disputa de interpretação tributária, né, envolvendo aí a Receita Federal, de qual que é a natureza dessa transação de stock options. Existe uma corrente que diz que essa natureza seria uma natureza remuneratória, ou seja, essa ação é uma remuneração pelo trabalho e, portanto, ela deveria incorrer todos os encargos trabalhistas, contribuição previdenciária e todos os impostos que derivam de remuneração. E tem uma outra corrente que diz que a stock option é de natureza remuneratória, não remuneratória, perdão, é uma transação mercantil e, portanto, só incidiria ali o imposto sobre o ganho de capital, como uma ação que você compra na Bolsa de Valores e vai pagar só pelo ganho de capital, pelo lucro daquela operação. Para as startups e para boa parte das empresas, a interpretação é mercantil, até porque quando você vai ver, inclusive na lei, o que é remuneração, né, ela é facultativa, né, o colaborador adere se quiser, ela é onerosa, ele paga para exercer, e ele corre o risco, porque essa ação ela não tem valor até que a startup seja bem sucedida. E na fase inicial, esse risco é muito alto. Se a startup der errado, essa opção não vale nada. Existe hoje uma judicialização sobre esse assunto. A maior parte das decisões judiciais vai na decisão de entender a natureza mercantil e não remuneratória, né, dessas transações. Porém, o projeto de lei que saiu da Câmara e foi para o Senado, ele acabou colocando o stock option como remuneratória, o que vai tornar, né, esse processo de concessão de stock options bem mais caro, tanto para a empresa quanto para o empregado, porque os dois vão precisar recolher da contribuição previdenciária e todos os encargos trabalhistas sobre esses valores. Há também uma incerteza sobre qual deveria ser o período desse recolhimento, se é no momento da concessão da opção ou no momento do exercício futuro. Enfim, o texto da forma que saiu da Câmara não agradou o setor, ele acabou sendo suprimido no Senado. Nós gostaríamos que ele tivesse sido alterado para reconhecer, sim, a natureza não remuneratória e mercantil das stock options, para que se acabasse com essa insegurança jurídica. O texto que veio acabava com a insegurança, só que para o lado de aumentar a oneração, né, aumentar os tributos em cima das stock options. O ideal seria que acabasse com a incerteza para que se diminuísse, né? Ao suprimir, a gente volta à estaca zero, então continuamos com a insegurança jurídica atual. E aí é outro ponto, inclusive, colocado dentro dos princípios da legislação pelo texto que ainda está sendo discutido, que é justamente esse de trazer mais segurança jurídica para o setor. Agora, tem um outro ponto que é também relacionado a essa questão da tributação, que diz respeito mais especificamente ao investidor, que é a equiparação dos investimentos em startups com outros investimentos de mercado, inclusive reduzindo um pouco o custo da tributação sobre eles. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre esse ponto. Perfeito. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante que ficou de fora do marco legal, na minha visão, porque ele teria o potencial de trazer a maior transformação e impacto para o setor. O investimento em startups, principalmente na fase inicial, né, do investidor anjo, é aquele que dá a arrancada inicial, né, transforma as ideias que estão no papel em projetos, e é o mais importante, justamente o mais arriscado. Hoje, uma pessoa que tem recursos para investir, ela pode investir numa startup, ela pode investir na bolsa, ela pode investir em fundos de renda fixa. E embora a gente esteja assistindo um momento macroeconômico com queda na taxa de juros, que tem aumentado a atratividade para esses investimentos de maior risco e maior retorno potencial, investir em startups ainda é um dos investimentos mais caros do ponto de vista tributário. Existem uma série de investimentos hoje que são incentivados tributariamente. Investir na Bolsa, por exemplo, para empresas com menos de 500 milhões de reais de faturamento, o investidor é isento do imposto de renda sobre ganho de capital. Investir em letras de câmbio imobiliárias ou do agronegócio também não se paga.
E o investimento em startups, por outro lado, apesar de ser mais arriscado e de trazer benefícios sociais muito relevantes, porque diferentemente de um jogo onde uma ação troca de uma mão para outra no movimento especulativo, esse investimento vai para uma startup que vai gerar contratações, emprego, renda, movimentação da economia. Então, é um investimento muito mais produtivo para o país. Ele é tributado como um imposto de renda sobre o ganho de capital total, inclusive, atualmente, sem considerar as perdas que os investidores incorrem muitas vezes naqueles investimentos que dão errado. Então, quando eu pago o imposto de ganho de capital sobre aqueles que deram certo, eu pago sem descontar eventuais perdas em outros negócios que deram errado. Esse ponto da compensação de perdas e ganhos, houve uma melhora no texto da lei, mas a equiparação tributária ainda não. E isso acaba segurando, né, desestimulando muitos investimentos nessa área e fazendo com que seja mais barato para um investidor brasileiro investir em startups fora do Brasil do que aqui no próprio país. Muitos investidores têm feito isso. E daí entra mais uma vez, né, essa diferença que às vezes é difícil para o cidadão, muitas vezes, entender entre os princípios da lei e os resultados do texto que está em tramitação. Eu vou estar sempre lembrando aqui que é um projeto de lei, ainda é hora de buscar aí as modificações necessárias para o aprimoramento do texto legal. Aí, um outro ponto... Marcelo, se me permite, claro, ponto, por favor. é que pode parecer contraintuitivo eu dar uma isenção tributária para o investidor, mas, na verdade, esse é um bom negócio, inclusive para a própria Receita Federal. Porque, a partir do momento que eu isento o imposto de ganho de capital, que aconteceria só lá na frente, depois de alguns anos, no momento da realização do investimento, eu atraio mais investimento para as startups e, lembrando, elas têm um perfil de crescimento acelerado. Crescem, aquelas que dão certo, crescem milhares de vezes, né? Podem se tornar unicórnios em poucos anos. Então, imagina o efeito multiplicador desse investimento na economia, o que isso gera de arrecadação em emprego, muitas ordens de vezes maior do que a receita, que a própria Receita Federal teria com o imposto de ganho de capital, que acontece mais rápido. Então, seria uma forma de abrir mão no começo para ter um resultado melhor. Na verdade, você abre mão lá no longo prazo para ter um resultado melhor no curto. Então, o resultado bem mais rápido e vem em maiores valores. Maior volume, né? Maior volume, tanto para a Receita quanto para a sociedade como um todo, né? Porque significa injeção de recurso na economia potencialmente muito maior. Geração de empregos, geração de empregos, soluções inovadoras, enfim, tudo que as startups têm mostrado aí no nosso dia a dia, né? Exemplos não faltam. A gente está seguindo ainda no mesmo caminho, nesses 4 pontos principais da carta. Aí tem uma outra questão, que é a questão do Simples Nacional. As startups, daí eu vou trazer aqui 2 questões, uma que vai ter um caráter um pouco didático também. As startups começam, aliás, tem essa característica, inclusive, no enquadramento da lei, das empresas que ainda estão começando, e elas começam muitas vezes já no início da sua existência como sociedades anônimas. É um regime societário que normalmente o microempreendedor ele não vai optar por esse tipo de regime societário. Normalmente uma empresa, quando está começando, muitas das microempresas brasileiras começam como microempreendedores individuais ou empresas de pequeno porte, justamente para ter regime tributário mais simplificado e uma carga tributária menor. Mas as startups, logo no começo, muitas delas já partem para um regime de SA, as sociedades anônimas. E aí é um ponto que vocês também reivindicam, que essas sociedades anônimas elas tenham um período, pelo menos, de enquadramento no Simples Nacional, um regime tributário mais simples. E eu trago a pergunta, assim, são os 2 pontos. Por quê, qual a importância disso, e explicar por que as startups
logo no começo elas já passam a esse enquadramento de sociedades anônimas. Qual a importância disso para uma startup? Tá, Marcelo, acho que aqui cabe correção. A maior parte das startups, a grande maioria, começa como sociedades limitadas e não anônimas. Ah, sim. Embora elas deveriam começar como anônimas, mas não o fazem justamente por essa questão do simples. E aí, por quê? Né? A sociedade limitada, ela é construída baseada num princípio de proximidade entre os sócios, né? Então, os sócios normalmente se conhecem, tem, né, um princípio jurídico, um termo chamado affectus societatis, no latim, né, essa confiança entre os sócios, e eles dividem a responsabilidade sobre a gestão. Então, se essa empresa limitada tem uma dívida, alguma falta com a sociedade, os sócios daquela limitada vão compartilhar a responsabilidade de forma limitada ali ao capital social, mas igualmente. Já a sociedade anônima, ela parte do ponto que existe uma separação entre o papel de acionista do papel de executivo, que é algo muito mais apropriado para uma empresa como startup, que tem desde o começo a figura do investidor. Então, assim como você podemos comprar ações na Bolsa e nos tornarmos acionistas da Petrobras, e isso não nos torna responsáveis por qualquer falha de gestão da Petrobras, um investidor não deveria responder na pessoa física por falhas de gestão na startup que ele investiu. E na limitada, ele acaba correndo esse risco. Esse, inclusive, é um dos pontos que a lei trata, mostrando que o investidor não deve participar do risco da gestão, né, das startups. Entra nisso, desculpa interromper, entra nisso a questão trabalhista também, e a gente está falando do investidor anjo. Entra também. Muitas vezes, se uma startup quebra, né, falha, e tem ali uma dívida trabalhista, a justiça trabalhista vai atrás dos bens dos sócios para saldar essa dívida, e às vezes, se tem lá um sócio investidor, esse sócio investidor pode ser chamado, né, a pagar, ter seus bens bloqueados para pagar essa dívida, mesmo que ele seja sócio de uma limitada, onde há um limite da participação de cada sócio de acordo com o capital social. A justiça trabalhista muitas vezes desconsidera essa personalidade limitada jurídica e vai atrás dos bens dos sócios. Na SA, pela própria forma com que a SA é constituída, existe uma proteção natural para esses investidores, existe uma série de mecanismos de governança sobre quais são os direitos e deveres de sócios minoritários, majoritários, quem tem o controle, como as decisões são tomadas, o processo de mudança de mãos de ações, registros de novas ações, acontece de uma maneira muito mais adequada para uma startup. Elas deveriam ser SA desde o começo, mas normalmente não são, por duas razões. Primeiro, a SA é muito cara, ela exige publicações de balanços e convocações de jornais de grande circulação, o que é caro para uma empresa pequena. Ela tem uma governança mais complexa e ela não participa do regime tributário do Simples, o que joga a startup logo no começo numa carga tributária ainda mais alta, numa complexidade de gestão maior. O marco legal das startups avançou um pouco, porque ele simplificou alguns aspectos da SA. Ela passa a não precisar fazer publicações e a poder ter os seus livros de ações em formato digital e não físico, como acontece hoje, para as empresas que são startups e que têm até 30 acionistas. Porém, elas continuam estando fora do Simples, o que, na prática, na nossa visão, vai tornar essa simplificação inócua, né, ou pouco usual, porque dificilmente as startups vão se tornar SAs, apesar desses avanços, porque não vão querer deixar de sair do Simples. O peso tributário vai ter um impacto muito grande para muitas delas, então elas vão deixar de usufruir desses benefícios que estão sendo incluídos no marco legal das startups nesse momento. Tá. Bom, a gente está com pouco tempo agora de entrevista, acho que a gente não vai chegar no último ponto, mas você citou já que é a questão dos livros, dessa desobrigação de assinatura de livros físicos, que eu acho que em tempos como o de hoje fica até um pouco difícil para a gente entender a importância de um livro físico e por que não usar
livros digitais. Felipe, 1 minuto para você fazer as suas últimas colocações a respeito da legislação, e aí também fica um espaço para você fazer um convite à sociedade e aos associados para participarem desse processo e investirem também no ecossistema das startups. Perfeito. Bom, as startups, elas vêm trazendo inovações muito relevantes, mudando a vida das pessoas, atraindo investimento e trazendo, já são hoje responsáveis pela geração de renda de milhões de brasileiros e tem uma importância estratégica para a nossa economia e para o nosso desenvolvimento. A gente tem avançado com o marco legal das startups, mas ainda muito aquém da necessidade, por isso é bastante importante que a sociedade entenda esse momento, entenda a importância das startups para que a gente consiga modernizar o nosso marco legal. A gente está, eu diria, quase que 20 anos atrás do restante do mundo, dos países mais envolvidos em relação a esses pontos da legislação, e se a gente avança só um pouco, a gente continua atrás, até porque o resto do mundo segue avançando. Então, gostaria de convidar todos a conhecerem mais o trabalho organizado que o ecossistema de startups vem fazendo, através tanto da Associação Brasileira de Startups, que eu represento, quanto também da Associação Dínamo, que junto conosco agrega outras instituições em prol de um debate sobre esse ecossistema, para que a gente possa cada vez mais ter uma economia dinâmica e um país que avance com o desenvolvimento de tecnologia, de inovação, né, em caminho aí ao futuro. Ok, muito obrigado, Felipe, pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. Eu volto a registrar aqui a homenagem da TV Senado aos 10 anos da Associação Brasileira de Startups e convido também cidadãs e cidadãos a participarem do processo legislativo, usem as redes sociais, encaminhem, agora está na Câmara dos Deputados, o projeto de lei já saiu do Senado para a Câmara dos Deputados, mas a participação da sociedade é importante, como ficou bem registrado aqui em nossa entrevista. Eu agradeço a participação de todos vocês que nos assistiram. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.